Uma boa noite a todos. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde eu creio que Deus irá falar contigo através do Espírito Santo, e creio que o Senhor irá te visitar nesta noite, trazendo em sua mente tudo aquilo que precisa ser renovado, aquilo que precisa ser transformado e mudado, porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de vitórias. E hoje o Senhor vem nos falar da palavra do Senhor, da lamentação contra Faraó, rei do Egito. Então vamos estar pedindo ao Espírito Santo para que ele nos oriente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Então vamos estar pedindo a presença de Deus para estar conosco em todo tempo, em todo momento. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, te apresentar esta live, Pai. Venho te apresentar, Pai, a cada um que irá participar, Pai, aqueles que irão ver em outro momento, Pai. Pai, eu te apresento esta palavra, Pai, e eu venho pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo me oriente, Pai, a falar desta palavra, Pai. Porque o Senhor sabe, Pai, que pela minha força eu não conseguirei, Pai. Mas pela força do Senhor, Pai, eu posso estar trazendo uma revelação, Pai. Posso estar trazendo direção, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir nesta noite, Pai, que a Tua presença se faça real na nossa vida, Pai. Pai, vem entrar em nossa casa, vem entrar em nossa família, Pai. Abra o nosso coração, Pai, o nosso entendimento, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que eu seja boca de Deus, Pai, para estar anunciando esta palavra, Pai. E tudo que eu venha falar, Pai, seja direcionado pelo Espírito Santo, Pai. Que eu não venha falar nada de mim, Pai, mas somente do Senhor, Pai. Pai, eu te apresento, Senhor, esta leitura, Pai, e peço que o Teu Espírito Santo me dê entendimento, Pai. Dê entendimento a cada um dos Teus filhos, Pai, que irão acompanhar esta live, Pai, e que a presença do Senhor, Pai, esteja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu venho apresentar, Senhor, a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos, Pai, e entrego, Pai, tudo a Tuas mãos, Pai, e que venha ser feita a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. E eu creio que o Senhor irá te visitar e abrir o teu entendimento. Irá trazer uma palavra forte ao teu coração. Que nesta noite o Senhor te visita. E eu creio que o Senhor entrará na tua casa com providência, com restauração, com restituição, com mudança e com transformação. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos estar atentos a cada momento da palavra, porque o Espírito Santo é que irá falar conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje vem nos falar em Ezequiel 32, a lamentação contra Faraó, o rei do Egito. No ano do 10º mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitava as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto,
Te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com teu sangue que se derrama, regarei a terra até aos montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações às terras que não conhecestes, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada entre o seu rosto. Estremecerão a cada momento, a cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem os turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentarão, diz o Senhor Deus. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Hoje o Senhor nos traz uma palavra de lamentação. E a palavra nos fala aqui contra Faraó, o rei do Egito, que era um rei de autoridade, era um rei que tinha tudo, tinha vigor, tinha poder para estar correndo, andando e fazendo os seus trabalhos diários. Porque, porém, nós vimos aqui na palavra que ele nos fala, aqui no início da palavra: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito. Ou seja, aqui o Senhor entra com providência na vida deste homem. O Senhor entra anunciando a queda dele. Por quê? Porque o Senhor tinha permitido poder, tinha permitido trabalho, tudo na vida dele. Mas ele não agradeceu o Senhor. Ele não obedeceu à voz de Deus. E nós vemos que o Senhor entra na vida dele para trabalhar. O Senhor entra na vida dele agindo. O Senhor entra na vida dele repreendendo e trazendo um lamento por tudo aquilo que ele estava fazendo de errado. E aqui nós vemos que no versículo 2 ele nos fala: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, o rei do Egito. E aqui ele vem nos falar que pela a destreza dele,
pela força que ele tinha, pelo ânimo, pelo poder de trabalhar. Ele era comparado com um leão. Porém, na face da terra, o leão é considerado um dos animais mais ferozes, um dos animais mais valentes. Porque a Bíblia muitas das vezes nos cita a passagem de leão. Por quê? Porque o leão, sobre o reino animal, é o que tem autoridade. Ele é poderoso. Todos os animais se temem diante de um leão. E aqui nós vemos que o rei do Faraó, rei do Egito, o Faraó, ele tinha isto. Ele fosse comparado com um filho de leão. Ou seja, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha como trabalhar porque o Senhor dava força. Ele não tinha problema em trabalho. Tudo ele pegava e fazia, tudo abençoava. Mas o que? Ele deixou a sua arrogância, ele deixou a sua prepotência, não deixou Deus em primeiro lugar. Ele foi se gloriar nele mesmo. Ou seja, ele foi pensar que ele tudo podia fazer. E sendo que não é, nem na minha, nem na tua vida. Nós não podemos fazer nada se não for por ordem de Deus. E se nós estamos em caminho errado, o Senhor permite nós ficarmos no caminho errado. Por quê? Para nós reconhecermos o nosso erro. O Senhor não entra com espada, com justiça na hora. Ele vem, abre os nossos olhos, abre o nosso conhecimento, para saber que estamos desagradando a Deus, estamos fazendo aquilo que Deus não se agrada. Estamos em pecado. Mas o que? Deus vai dando oportunidade. Deus te dá uma oportunidade hoje, te dá uma amanhã, uma depois de amanhã. Aí quando chega um momento, Deus fala, hoje eu te paro. E quando Deus dá a voz que Ele está parando, não adianta a gente lutar, não adianta a gente pelejar, não, eu não vou parar, porque o Senhor nos para. Ele tem autoridade na minha e na tua vida. E não é o inimigo que vem parar a nossa vida. Muitas das vezes nós permitimos o inimigo parar. Mas o que? Ele para por permissão do Senhor. Porque por vontade dele, ele não tem autoridade em fazer nada na nossa vida. E aqui nós vemos que o rei do Egito, o Faraó, ele era um homem poderoso. Era um homem que tinha tudo ao alcance da mão. Mas ele não valorizou aquilo que Deus tinha dado a ele. E o que? Aí Deus entrou na causa dele. E Deus vem nos falar aqui, continuando o versículo 2, que ele fosse comparado com um leão entre as nações, ou seja, ele era o mais poderoso, era o mais forte. Mas quando Deus entra, Deus fala para ele, mas não passas de um crocodilo nas águas e agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. O que? Se ele fala que está sujando o rio, é porque ele estava na lama. Porque Deus permite o rei do Egito ir parar numa situação de decadência. Porque o crocodilo, ele vive sobre as águas. Mas o que? Ele fica no meio da lama, se mexendo para lá e para cá. E o que? Ele se suja e suja as águas. E assim Deus permitiu que o rei do Egito fosse comparado a um crocodilo. Pode ver o tanto que ele decaiu de ser comparado com um leão para ser comparado com um crocodilo. Porque vivia nas águas somente sujando as águas. E assim muitas das vezes somos nós. Às vezes nós entramos em caminhos errados, sujando a nossa vida, ou seja, sujando o nosso Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mora em nós. E quantas vezes nós entristecemos Ele,
com palavras, com atitudes, com gestos, com mentiras, ou seja, com qualquer coisa. Muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo. E aqui o Senhor nos permite voltar à lama. Por quê? Porque muitos reis, muitas pessoas poderosas têm dinheiro, têm tudo. E o Senhor leva à decadência. Porque eles não souberam aproveitar aquilo que o Senhor estava dando, gastando de forma desnecessária. A exemplo do rei do Egito. Ele era um homem poderoso, mas ele não cumpriu a vontade de Deus, ele gastou de forma desnecessária. E aí o Senhor fala: hoje eu entro para trabalhar. E o Senhor é justiça, quando ele entra, não fica pedra sobre pedras. Tudo tem que mudar, tudo tem que ser revelado, porque o Senhor mostra. Não falo que é de hoje para amanhã, porque se Deus quiser mostrar de hoje para amanhã, Ele nos mostra. Mas se Ele quiser também mostrar daqui a um ano, Ele mostra. Se nós pecamos hoje, falar, não, eu não lembro desse pecado mais. Daqui a um ano, o Senhor sabe do teu pecado. Ele sabe do que nós falamos agora, o que nós ouvimos, o que nós vemos. O Senhor sabe hoje. Então o que? O Senhor te chama para tomar uma atitude. E esta atitude é buscar no Senhor Jesus, buscar na palavra. Não preocupar com as coisas do mundo. E hoje nós temos visto a maior preocupação da população. É com as redes sociais, é com telefones, é com os computadores. E não se preocupa com a palavra. E isto está contra as ordens de Deus. O que? Nós necessitamos de um celular, nós necessitamos de um computador, mas a própria palavra nos fala que tudo aquilo que sabemos usar não nos prejudica. Olha para ver, uma eficiência de um celular no dia de hoje para uma live dessa que estamos fazendo, que nós podemos estar pregando a palavra àqueles que não conhecem. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada. E o Senhor nos permitiu este celular para estar levando o evangelho aos corações das pessoas. Mas muitas das vezes nós pegamos esses celulares e usamos em coisas erradas, coisas contra a palavra de Deus. E aí o que acontece? Isso vem ser uma arma mortal na nossa vida, na nossa mão. Porque um celular é mais mortal do que uma espada, mais mortal do que uma lança, uma faca. Porque o celular não mata somente a pessoa, mata muitas outras vidas. E agora uma lança, uma faca é somente aquela pessoa que o feriu. Mas um celular é muito mais prejudicial. Ele mata muito mais a vida da pessoa. Ele tira o foco da pessoa, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja onde for. O celular tira o nosso foco. E aqui a palavra nos fala, no dia de hoje, que nós temos que tomar uma posição. Por quê? Porque aqui ele ainda se levanta uma lamentação contra o rei do Egito, o faraó. E assim nós vemos que ele nos fala que Jesus entra com providência, entra para repreender, porque o nosso Deus é justiça. O nosso Deus não deixa nenhuma vírgula fora do lugar. E aqui nós vemos que ele fala que ele foi comparado com um crocodilo, quer dizer que ele vivia na lama. Aquele que estava lá em cima, no outro dia, o Senhor tinha colocado na lama. E assim é na nossa vida, se nós não obedecermos, nós podemos estar em alta escala de riqueza. Da noite por dia, o Senhor põe nós no pó. O Senhor tira tudo de nós, porque nós não obedecemos à voz de Deus. E foi o que aconteceu com o rei do Egito, o faraó.
E aqui ele nos fala, ó, então te deixarei em terra, no campo aberto, e lançarei e farei morar. Não, no versículo 3 nos fala, assim diz o Senhor Deus, estenderei sobre ti a minha rede, no meio de muitos povos. Ou seja, aqui o Senhor estava estendendo a mão sobre aquele que não obedecia a palavra de Deus. E ele fala que o povo o puxarão para fora. Ou seja, aqui Deus mostrando a verdade, Deus revelando o que? Que todo mundo iria conhecer a verdade. Porque a própria palavra nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que? Aqui todo mundo estava conhecendo a verdade daquele rei. O que ele fazia escondido, o povo já estava tendo conhecimento. Porque fala que o povo estava puxando ele para fora. E aqui nós vemos que o Senhor ainda vem falar, então deixarei em terra. Ou seja, o Senhor deixava sozinho, deixava ele ser humilhado, deixava ele sofrer. Por quê? Por causa da desobediência. E aqui o Senhor também nos fala que as aves do céu se fartarão, e o que? E os animais de toda a terra também se fartarão. Ou seja, porque na nossa vida nós temos o velório, temos tudo acompanhado certinho. Mas aqui o Senhor fala, por causa da decorrência desse pecado do rei do Egito, o Senhor ia permitir que ele fosse perdido no campo, onde os animais e as aves do céu o devorariam. E aí que chega a um ponto desta pessoa de não ser velado, é por causa do pecado muito alto. A pessoa não se entregou a vida a Deus. E ele fala que quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei ennegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Aqui nós vemos que tudo foi abalado. Por quê? Por causa da grandeza desse rei, ele se sentiu soberbo. Então o Senhor permitiu que tudo acontecesse. E ele foi jogado a campo aberto, onde as aves e os animais o devoraram. E ele ainda nos fala aqui, ó, afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações às terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Ou seja, o Senhor fala para mim e para você nesta noite. É tempo de tomar uma decisão. Não importa se nós erramos até agora. Por mais que o nosso pecado seja grande. Mas se nós aceitarmos Jesus, Ele muda a nossa sorte. Ele muda a nossa vida. Ele transforma. Como Ele transformou a água em vinho, assim Ele transforma a nossa vida também. Mas nós temos que aceitar Jesus e tomar a decisão. Amanhã me levantarei com cabeça erguida e não vou cometer mais este erro. Porque se nós aceitarmos agora e amanhã voltar para o erro, o Senhor nos fala que a nossa aflição, aquilo que passamos, será conhecido pela todas as nações. Ou seja, aquilo que estamos fazendo escondido, o Senhor irá mostrar a público. Porque na época, quando Jesus veio ao mundo, uma mulher que era cometida de adultério, ela era apedrejada em praça pública. O que todo mundo conhecia, sabia que ela estava em pecado. E por isso muitos o apedrejavam até a morte. E assim o Senhor nos fala nesta noite, que nós iremos ser mostrados em praça pública tudo aquilo que estamos fazendo de errado. E todo mundo irá ver, e nós seremos de chacota para o povo. Porque o povo irá ver que a nossa dignidade foi acabada, a nossa honra. E quantas vezes a nossa família é honrada, tem uma alta escala de honestidade e de sinceridade.
Então, para que vamos jogar isto fora? E aqui ele mesmo nos fala na palavra, em Ezequiel, que a nossa honestidade será caída a público. Todo o povo irá ver a nossa culpa, o nosso pecado. Mas aqui tem uma palavra de vitória para mim e para você. A exemplo daquela mulher que estava em praça pública sendo condenada para ser apedrejada, assim na minha, na tua vida. O que Jesus disse para ela? Jesus disse para ela, disse para todo o povo: aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. E o que? Ele não tinha, muitos eram pecadores. Então nenhum achou digno de estar apedrejando aquela mulher que estava em pecado. Mas por quê? Porque ela aceitou o Senhor Jesus de todo o coração. Ela compreendeu que a salvação dela estava em Jesus. E que Jesus disse para ela: mulher, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas não tornes a pecar. E assim é na minha e na tua vida. Esta palavra que o Senhor nos fala nesta noite é uma mudança de vida. O Senhor está falando comigo e com você. Por mais pecado que seja, mas se tomarmos a decisão de aceitar Jesus, tudo isso pode ser mudado. Então vamos estar reconhecendo ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque hoje o Senhor está nos dando uma nova chance. O Senhor hoje está nos dando uma nova oportunidade. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus. E não há outro caminho. Porque a própria palavra nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E então o Senhor nos chama para seguir este caminho. Que este caminho é Jesus. Este caminho é o que nos dá a salvação. E hoje aqui nós vemos, nesse livro de Ezequiel 32, sobre a lamentação do rei do Egito contra o faraó. Porque ele era considerado como um leão. Mas era comparado como um leão, mas afinal foi considerado como um crocodilo, que vivia nas águas, sujando as águas. E assim na minha e na tua vida. O que? Muitas das vezes o Senhor nos dá muitas ordens. O Senhor nos coloca num lugar de posição abençoado. Mas nós não sabemos agradecer. Nós não agradecemos a Deus por aquilo que temos. E nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, tudo com aquilo que é desnecessário para a nossa edificação. E o que? Aí é que o Senhor fala que Ele é justiça. E mais adiante nós teremos que prestar conta disso. O que estamos fazendo de errado no dia de hoje. E o que? Por mais que é difícil buscar ao Senhor, eu mesmo, na minha vida, muitas das vezes é difícil de estar buscando a santidade. Porque tem dia que as lutas são grandes e nós pensamos que não iremos conseguir. Mas o que? Aí nós já lembra de Jesus, nós pede Ele. Nós pede ao Senhor para que nos dá força, nos dá sabedoria. E eu tenho visto muitas das vezes Deus trabalhar na minha vida. Não que eu sou 100%, porque 100% é somente Jesus. Mas apesar da minha fraqueza, apesar das minhas faltas, dos meus pecados, eu reconheço e busco Jesus mudança. E muitas das vezes eu tenho encontro só eu e Jesus. E o Jesus me fala, e eu muitas das vezes acho dificuldade. Mas eu tenho buscado todos os dias melhorar cada vez mais. E é o que o Senhor nos chama nesta noite. Por mais que as nossas dificuldades é muito, as lutas, as batalhas. Se não for com Jesus, nós não conseguimos.
Porque somente Jesus é a direção. E somente Ele pode nos dar a resposta. Somente Ele pode nos levantar, nos fortalecer. Porque lutas nós teremos todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Seja luta espiritual, seja luta na mente, seja luta física. Mas o que? Em todas elas, o Senhor está conosco. Porque a luta física, muitas das vezes, é uma enfermidade. Ou seja, não que nós vamos lutar, tá brigando com uma pessoa. Não quero dizer isso. Mas uma enfermidade física, seja, uma enfermidade que nos permite parar. E o que? Muitas das vezes nós lutamos com isso. Muitas das vezes nós saímos derrotados. Por quê? Porque não temos Jesus. Mas quando temos Jesus, a própria palavra nos fala, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, se em Cristo Jesus somos mais que vencedores, por que vamos buscar outro caminho? Se o caminho é Cristo, e se Ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, então por que vamos estar permitindo o nosso pecado estar nos guiando nesta vida terrena? Então vamos repreender, não vamos aceitar este pecado na nossa vida. Vamos estar tomando a posição de mudança. Vamos estar pedindo ao Senhor que Ele nos mude de dentro para fora. Porque a nossa aparência não serve nada para Deus. Porque a beleza nossa é tudo igual para Deus. A única diferença que tem é a presença e o coração da pessoa para Deus. Porque aquele que busca presença, que busca intimidade, o Senhor ama. Não que o Senhor não ama aqueles que não buscam, mas o que? O Senhor repreende, o Senhor dá uma chance para eles, para estar mudando, tomando uma posição. E muitas das vezes nós temos jogado isto fora. Nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá toda noite, todo dia, todo amanhecer. Só de nós podermos acordar e ver a beleza que é, que Deus nos deixou, que é o mundo, que é a natureza, que é a família, é a casa, o trabalho, o alimento, a água. Nós podemos saber que o Senhor está tendo misericórdia de nós. E nós não aproveitamos, não valorizamos. Nós desperdiçamos tudo isto. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor para que Ele venha ao nosso encontro. Abra o nosso entendimento para que possamos ter um encontro com Ele. Para sabermos onde precisamos mudar. Onde precisamos tomar uma decisão, uma posição. Porque o Senhor te chama para converter, te chama para conversão. Então vamos estar obedecendo à voz de Deus. Que para não vermos ser afrontado pelos inimigos, seja inimigos espirituais ou físicos. Porque há muitos inimigos andando do nosso lado. Mas quando estamos com Cristo, Ele acampa teus anjos ao nosso redor. E o inimigo só pode chegar se os anjos do Senhor permitir. E quando estamos na presença, os anjos que lutam por nós. O Senhor Jesus que luta pela nossa vida. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor que Ele venha trazer em nosso coração o desejo de mudança. A exemplo daquela mulher que iria ser apedrejada. E o que? Jesus não julgou ela. Jesus mesmo falou para ela que se eles não condenaram, Ele não condenava. Mas disse para ela: vai e não torna-te a pecar de novo. E hoje o Senhor me chama e te chama também. Ele nos dá uma nova oportunidade para não estarmos pecando, para estarmos buscando no Senhor a direção. Que o Senhor,
está estendendo a mão para nós. O Senhor está nos socorrendo. Então vamos pedir ao Senhor que Ele envie o Teu Espírito Santo para nos orientar em cada uma dos nossos passos, em cada lugar que nós formos. A presença de Deus esteja conosco. Então vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. E eu creio que o Senhor te visitará, porque se tu abrires o teu coração diante dele, tendo a intimidade com o Senhor, Ele te visita. E Ele te mostra tudo aquilo que precisa ser transformado para que você venha ganhar a salvação. Então fecha os teus olhos e clama ao Senhor nesta noite. E eu creio que Ele mudará a tua vida, restaurará a tua saúde. Toda aquela enfermidade que tem te afrontado, Ele poderá repreender, porque Ele tem autoridade na minha e na tua vida. Então vamos pedir ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho nesta noite, Pai, te apresentar a vida de cada um dos teus filhos, Pai, venho te apresentar, Senhor, a vida das tuas filhas, Pai. Que o Senhor possa estar tendo um encontro com eles nesta noite, Pai, que o Senhor possa estar visitando, Pai, abrindo o coração, Pai, que esta palavra, Pai, venha falar grandiosamente, Pai, ao coração dos teus filhos, Pai. Pai, eu creio que haverá mudança, Pai, haverá transformação, conversão, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja visitando pessoas nesta noite, Pai. Que venha repreender toda enfermidade, Pai. Toda enfermidade, Pai, seja física ou espiritual, Pai. Vai tocando, Pai, na coluna, Pai, vai tocando, Pai, em qualquer parte do corpo, Pai, vai tocando na garganta, Pai, vai repreendendo agora, Pai, todo o mal, Senhor. Cura, Pai, livra, liberta, Pai, porque se esta pessoa está aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai, é porque ela está precisando de mudança, está precisando de uma bênção, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Eu sei que por nós não podemos fazer nada, mas eu sei que o Senhor é por nós, Pai. E se o Senhor é por nós, Pai, quem será contra nós, Pai? Pai, em nome de Jesus, Pai, vai entrando na casa dos teus filhos, Pai. E vai tocando agora, Pai, em toda enfermidade, Pai. Vai repreendendo, Pai, vai curando, livrando e libertando, Pai. Dando, Pai, uma nova restauração, Pai, uma nova disposição, um novo ânimo, Pai. Pai, visita teus filhos onde eles estão agora, Pai. Pai, abra o coração deles, Pai. Que esta palavra, Pai, venha encher o coração deles, Pai, de desejo de mudança, desejo de transformação, Pai. Desejo de arrependimento, Pai, pois o Senhor o chama, Pai. É tempo de mudança, é tempo de conversão, é tempo de despertamento, Pai, porque o Senhor está voltando, Pai. Oh, Pai, os teus filhos ainda continuam dormindo, Pai. Pai, vai visitando cada um deles, Pai, para que eles acordem, Pai, para que eles reconheçam que o único caminho é o Senhor, Pai, e somente no Senhor, Pai, há salvação, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar, Pai, todas as pessoas que se encontram enfermas, Pai. Aquelas, Pai, que está com problema de saúde, Pai. Aquelas que o câncer tem afligido, Pai. Eu creio que nesta noite, Pai, o Senhor está estendendo a mão, Pai. E está queimando agora, Pai, repreendendo toda enfermidade, Pai. Pai, eu creio que o Senhor é Deus de milagre, é Deus de vitória, Pai. Pai, vai visitando cada um dos teus filhos que se encontram enfermo, Pai. Aqueles, Pai, que precisam, Pai, de uma cirurgia, Pai. Aqueles que precisam de uma restauração, Pai. Aqueles que precisam de algo, Pai, na sua vida espiritual, na sua vida física, Pai. Cura, Pai, porque eu creio, Pai, que o Senhor restabelece os nervos, Pai. A exemplo, Pai, do vale de osso seco, Pai, onde o Senhor colocou o nervo, Pai, sobre cada um daqueles, Pai, que se encontrava já adormecido, Pai. Assim o Senhor vem colocar nesta noite, Pai,
nervo, vem colocar carne, Pai. O Senhor vem colocar espírito de adoração, Pai. Espírito de louvor, Pai, a cada um dos teus filhos, Pai. Vai tocando agora, Pai, vai restaurando, vai curando, Pai. Vai livrando, Pai, vai libertando, Pai. Tira todas as amarras do inimigo, Pai. Oh, Pai, se o inimigo se levantou contra a vida deles, Pai, nesta noite eu venho te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja visitando eles, Pai, guardando, livrando, Pai, repreendendo de toda seta do maligno, Pai. Acampa um anjo forte, Pai, ao lado da vida deles, na casa, na família, Pai, na saúde, na vida financeira, espiritual e física, Pai. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Então visita cada um dos teus filhos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a cada um, Pai, que participa deste grupo de oração, Pai. Pai, muitos eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. E o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. O Senhor conhece o coração, Pai, conhece a vida deles, Pai. E muitos, Pai, que não acompanham a live, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai, porque se eles entraram neste grupo, Pai, é porque eles precisam de uma resposta do Senhor, Pai. Então, Pai, nesta noite vem estar visitando cada um deles, Pai, trazendo aquilo que eles precisam, Pai. Que seja feita a tua vontade, Pai, não do jeito deles, mas do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento esta live, Pai, e te agradeço, Senhor, por ter nos permitido ter trazido uma palavra mais uma noite, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, para louvar e exaltar o teu nome, Pai, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, Pai. Por isso, obrigado, Senhor, por esta live que o Senhor nos permitiu nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar agradecendo a todos que participaram e aqueles que irão ver esta live. Que o Senhor Jesus possa estar derramando uma bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua saúde. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque o Senhor te visita nesta noite. E o Senhor te cura, o Senhor te livra, o Senhor te liberta. E esta semana que está iniciando, eu sei que é uma semana, muitas das vezes vai ter alguma coisa para estar trazendo dificuldade. Mas o Senhor te fala que Ele está do teu lado, te sustentando, te guardando e te livrando. Mas que vocês possam ter uma semana abençoada sobre a presença do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar pedindo que todos aqueles que sentirem no coração de se inscrever no meu canal do YouTube, Gilberto Silva, Grupo de Oração, se inscreva para que possamos estar fazendo a vontade de Deus, anunciando mais a palavra, levando mais a palavra de Deus aos corações, porque há muitos necessitados de alimentos espirituais, ou seja, muitos necessitados da palavra. Então, que todos venham ter uma boa noite, uma boa semana, e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que a paz do Senhor reine em teu lar, em nome de Jesus. Amém.